E logo uma igreja que não vai crescer é uma igreja que está fadada a morrer. Quando uma igreja foca em anunciar a Jesus Cristo de várias formas, seja falando, seja vivendo, seja pregando, seja servindo, essa igreja está aberta à possibilidade de crescer. Uma igreja que foca em evangelizar, uma das consequências, algo que ela vai receber do Senhor, é o crescimento. Não só o crescimento enquanto congregação de qualidade, mas em quantidade. Algo que eu considero que uma igreja que foca em evangelizar é uma igreja que cresce também em oração. A oração é um recurso maravilhoso, espiritual, que toda congregação deveria focar. Por meio das orações, a gente também se une, né, à vontade de Cristo e tem esse relacionamento íntimo. Esse relacionamento íntimo com o Senhor pode ser desfrutado e deve por meio das orações. E considerando que o crescimento vem da parte do Senhor, nós precisamos ser dependentes de Deus e buscar a Deus como igreja em oração. Atos, capítulo 2, versículo 42, fala um pouco sobre como era a vida dos primeiros discípulos, como era a maneira de vida deles, como eles vivenciavam o evangelho ao qual eles tinham acabado de se render. E Atos capítulo 2, versículo 42, a gente tem um modelo, tem um exemplo dessa vida que a gente pode imitar e trazer para as nossas vidas. Atos 2, 42 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aquela igreja que crescia e teve um crescimento tão expressivo, um crescimento tão rápido, viviam se dedicando ao ensino dos apóstolos. Eles davam ouvidos à palavra do Senhor, eles davam ouvidos ao que estava sendo ensinado e viviam segundo a instrução que eles recebiam dos apóstolos. Também eles se dedicavam à comunhão. Eles gostavam de passar tempo juntos, eles gostavam de viver uns com os outros, eles se dedicavam nesse relacionamento espiritual uns com os outros. E eles também partiam o pão junto e se dedicavam às orações. O fato de estarem se dedicando às orações mostra como o coração deles estavam rendidos e estavam dependentes ao Senhor. Uma consequência prática de uma igreja que evangeliza é que uma igreja que evangeliza também dá importância à oração. Uma igreja que cresce e se desenvolve em oração. No mesmo capítulo de Atos 2, 44, a passagem continua dizendo: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A unidade de fé, a unidade de vida, esse entrelaçamento de almas, esse entrelaçamento de propósito, essa vida em comunhão era uma marca, uma tônica daquela igreja que estava crescendo, daquela igreja que estava se fortalecendo. Uns dependiam dos outros para esse crescimento, e todos focados em anunciar o evangelho. E iam acrescentando estes que chegavam à igreja nessa irmandade, nesse convívio, tendo essas barreiras étnicas, essas barreiras sociais, essas barreiras culturais, todas retiradas da frente deles, porque agora eles eram um só povo. Sejam de diferentes lugares, de diferentes culturas, todos agora aproximados por Jesus Cristo, fazendo parte de um só corpo. E aí, capítulo 2, versículo 47, o finalzinho dele, a parte B, diz: tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eu considero de que o fato do Senhor estar acrescentando a essa igreja, acrescentando pessoas salvas a essa comunidade, se dava ao fato de que também, pelo fato de que eles estavam perseverando no ensino dos apóstolos, perseverando na comunhão,
perseverando no partir do pão e perseverando nas orações. Uma igreja que não está crescendo tem que avaliar aonde ela está errando ou quais dessas dimensões ela está negligenciando. Algo que uma igreja que quer crescer e quer crescer no evangelismo tem que colocar ênfase na oração. A igreja não pode negligenciar a oração. Uma igreja que evangeliza, uma igreja que cresce, ela dá importância à oração. Uma vez conversando com um irmão de uma cidade lá em São Paulo, de Embu Guaçu, acho que é isso, Embu Guaçu, ele me falou que no começo da igreja só tinham mulheres lá, só mulheres que eram convertidas e, por alguma forma, os poucos homens que tinham ou mudado de cidade ou tinham caído da fé. E essas mulheres resolveram, então, se unirem e orar a Deus todo domingo e em todas as situações. Orando a Deus para que Deus levantasse homens, orando a Deus para que Deus enviasse servos, enviassem obreiros. E ao alcance delas tinha essa ferramenta poderosa, que era a oração. Se algo tinha que mudar, elas tinham que começar essa mudança com a oração. E essas irmãs, então, decidiram orar por esse propósito e, dali a alguns anos, Deus foi enviando homens e hoje a igreja em Bugaçu conta com muitos homens ministrando e servindo ao Senhor. E eu diria que por causa da atitude daquelas mulheres que decidiram orar ao Senhor. O irmão nosso chegou uma vez numa igreja em que tinha muitos velhos, pessoas idosas, senhoras e senhores, e pouquíssimos jovens e pouquíssimas crianças, quase nenhuma criança. E ele até comentou com um deles que eles temiam que essa congregação deixasse de existir depois que essas pessoas envelhecessem muito. Mas aí, algum tempo depois, ele voltou a essa congregação, e essa congregação tinha casais jovens, muitos adolescentes, muitas crianças, muitos jovens. E ele perguntou qual foi a ferramenta evangelística que eles usaram para que aquele crescimento pudesse ser tão rápido. Que métodos, o que é que eles fizeram para que a igreja crescesse? E o que os homens falaram é que eles oraram ao Senhor, oraram a Deus, pedindo para que pessoas fossem convertidas, para que pessoas fossem alcançadas e a igreja crescesse. E aí o irmão disse, sim, mas o que mais vocês fizeram? Aí ele disse, nós oramos ao Senhor. Porque na mente daquele irmão, eles só fizeram orar. Mas orar não é só. Orar é algo grande, é algo poderoso, que a gente deve reconhecer como uma ferramenta grande que está ao nosso alcance. Então, uma consequência prática de uma igreja que evangeliza é uma igreja que dá importância à oração e vive a oração em todos os momentos. Outro ponto, uma consequência prática para a igreja que está praticando o evangelismo é uma igreja que depende de Cristo. Não tem como evangelizar sempre sem depender de Cristo. Não tem como Deus confiar almas àquela igreja se aquela igreja não está dependendo dele. Porque o esforço humano, ele não consegue produzir muito. Na verdade, ele não consegue produzir nada espiritualmente. Nada vem pelo nosso esforço humano e único sem a presença de Deus. Tudo o que conseguimos fazer vem pela misericórdia, pela graça de Deus, pelo sustento do Senhor e pela dependência que temos em Cristo. Uma igreja que depende de Cristo é uma igreja que também evangeliza. E uma igreja que evangeliza é porque depende de Cristo. Efésios capítulo 2, finalzinho do versículo 20 e também o versículo 21, a palavra de Deus diz o seguinte para a gente. Tendo Cristo como pedra angular, do qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Vou até repetir o versículo. Tendo Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor.
Se Cristo é a pedra angular, se Cristo é a base, se Cristo é a rocha da qual nós estamos sendo alicerçados e erguendo a nossa vida, tendo como dependência Cristo, nós vamos crescer, nós vamos ser ajustados e nós vamos revelar a vontade de Deus. Então, uma igreja, para crescer, uma igreja que evangeliza, precisa depender de Cristo em primeiro lugar. E uma igreja que depende de Cristo vai crescer, meus irmãos. Algo que precisa ser visto na nossa vida é aquilo que não é do agrado de Deus ainda. Algo que deve ser visto na vida da igreja são atitudes que ainda não são condizentes com a vontade do Senhor. Se há pecado em nosso meio, não aquele pecado que ocasionalmente nós praticamos, mas aquele pecado deliberado, consistente, aquele pecado que é praticado em revelia da vontade de Deus sempre, sempre, sempre. Se há isso na igreja, tenha certeza que a igreja não vai crescer. Se há um pecado contumaz em nossa vida, saiba que a gente também não vai crescer. E o perigo é que a gente caia na fé, que a igreja também se desvie da vontade de Deus. Uma igreja que cultiva pecado não corrigido, cultiva pecado não combatido, essa igreja não só não vai crescer, como tem um grande perigo de se desviar da vontade de Deus em algum momento. Uma igreja que depende de Deus é uma igreja que cresce. E uma igreja que cresce é porque, de fato, está colocando a dependência de Deus como prioridade. Um outro versículo é Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Provérbios, capítulo 16, versículo 9, que diz o seguinte: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós aprendemos muito sobre isso durante essa pandemia. Como muitos de nós tínhamos planos lá em 2018, começo de 2019, tínhamos traçado algumas metas, tínhamos talvez pensado algumas coisas para a nossa vida profissional, para a nossa vida educacional, tínhamos até organizado algumas coisas que a igreja poderia viver aqueles anos, e daí veio a pandemia e todos aqueles planos foram frustrados. Tudo que o mundo também tinha organizado se viram frustrados. Porque, de fato, aquilo que a gente considera no nosso coração, aquilo que é intenção do homem, pode ou não acontecer. E é o Senhor que dirige os nossos passos. É ao Senhor que deve ser a nossa dedicação e a nossa dependência. Aprendemos nessa pandemia a confiar e a depender de Deus e a apresentar os nossos planos a Deus, e segundo a vontade do Senhor, podem acontecer ou podem não acontecer. Pensando em evangelismo, a consequência prática para a igreja é entender que os planos, que as realizações do nosso trabalho dependem do Senhor e não do esforço humano. Por mais elaborado que seja o meu plano, por mais inteligente, audacioso, por mais bem organizado que seja o meu plano, se for só o meu plano, ele pode não acontecer. Mas o plano do Senhor é que vai ser executado segundo a sua vontade. Então, aprender a confiar e a depender em Deus é uma consequência prática para a igreja que evangeliza. Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vou repetir. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se a nossa vida, se a nossa casa, se a vida da igreja não tiver a Cristo como foco, não tiver a igreja dependendo do Senhor e edificando a nossa vida, ou a nossa vida sendo edificada em Jesus Cristo,
o nosso trabalho vai ser em vão. Se não é o Senhor que está guardando a nossa vida, protegendo a nossa vida, será em vão vigiar. Pensando em alcançar pessoas, pensando em ser eficaz na propagação do Evangelho, nós devemos viver a dependência de Cristo. Estarmos edificados no Senhor. Não confiar nos nossos esforços, nos nossos planos, não confiar na nossa maneira de fazer, de executar as coisas, e de maneira egoísta, fazer valer a nossa vontade, inclusive, mas estar aberto o tempo todo a conhecer e fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Atuar segundo aquilo que o Senhor nos permite fazer e executar. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 a 7. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 a 7. Pensei nesse versículo como uma igreja que tem o coração no lugar certo. Uma igreja que tem o coração no lugar certo é uma igreja também que tem tudo para evangelizar, que tem tudo para alcançar o perdido. E a palavra de Deus fala assim: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Se uma igreja tem um coração no lugar certo, se a igreja tem um coração em Deus e depende do Senhor, cada um dos irmãos, cada membro, vai servir a Deus, considerando que o maior trabalho é feito pelo Senhor. E que cada um de nós somos servos, usados por Deus nesse ministério de colaborar com o crescimento, a propagação do reino. Mas se a gente tiver com o coração em pessoas, ou focado em pessoas, ou dependentes de pessoas, o nosso coração não estará no lugar certo. Se a gente tiver considerando em nosso coração panelinhas, ou divisões, ou ciúmes da obra, ou de trabalhos, ou de ministérios, o nosso coração não está no lugar certo. Eu sei que existe um certo cuidado, um certo zelo por algumas coisas que a gente faz, pela maneira que a gente faz, um certo cuidado por coisas que a gente já vem fazendo há muito tempo, ou até certas afinidades com irmãos ou com irmãs, mas a igreja não pode ter panelinhas, divisões, orgulho, ou invejas, ou cobiças, mas a igreja tem que ter o coração certo no lugar certo, entendendo que todos nós somos servos, todos nós somos chamados para esse ministério de anunciar o reino e olhando para Cristo e se firmar nele, que é unicamente ele que efetua o crescimento em nossas vidas e nós dependemos dele para todas as coisas. Então, ao desenvolver o trabalho no Senhor, saiba que eu sou usado como um servo. Eu não sou o mais importante, mas Cristo é o mais importante e é ele que efetua o crescimento. Consequências práticas para a igreja é que a igreja que evangeliza é uma igreja que olha na mesma direção, uma igreja que cogita as coisas do Senhor, uma igreja que cogita fazer a vontade de Deus e se aplica na vontade de Deus e se dedica à vontade de Deus. Atos capítulo 16, versículo 5, é aquela passagem em que Paulo tinha falado que tinha circuncidado Timóteo, estava passando também nas igrejas, anunciando a decisão daquele concílio em Jerusalém com relação aos gentios. E as igrejas que recebiam a notícia daquela decisão dada em Jerusalém iam acatando essa decisão e fazendo conforme a instrução dos apóstolos. Eles estavam sendo instruídos como se relacionar com os gentios, que agora eram acrescentados à igreja,
E a maneira que eles estavam lidando com os gentios era a maneira pela qual foi instruída pelos apóstolos e por meio daquela decisão que foi tomada em Jerusalém. A passagem em Atos, capítulo 16, versículo 5, diz assim: nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. As igrejas cresciam em número porque todas estavam olhando na mesma direção, buscando fazer a vontade do Senhor. E quando eles recebiam a instrução por meio dos apóstolos e a instrução por meio dos presbíteros, eles as obedeciam no sentido de fazer a vontade do Senhor com relação àquilo. Então, uma igreja que evangeliza é uma igreja também que está atenta a olhar na mesma direção, focada em obedecer a Jesus, focada em seguir o evangelho, focada em todos estarem se ajudando mutuamente para obedecer à vontade do Senhor. Quando uma igreja está unida em propósito, unida em fé, unida em esperança, unidas em Cristo, ela é fortalecida e também vai crescer em números e a cada dia, Deus vai acrescentando mais e mais pessoas. Nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos estarmos olhando todos na mesma direção. Como corpo, como membro do Senhor, nós devemos estar preocupados em fazer a vontade de Deus. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 13, ainda pensando nesse olhar para Cristo, a palavra diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Capítulo 4, versículo 18, diz assim, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aqueles irmãos estavam declarando a sua fé em Jesus, e nesse mesmo espírito de fé, eles estavam dizendo que estavam unidos, falando sobre Jesus Cristo e sobre a fé que testemunhavam. E tendo esta fé unida, esse mesmo propósito, esse olhar fixo e cuidadoso para Jesus, eles estavam dizendo, nós confiamos as nossas vidas, não naquilo que se vê, naquilo que é transitório, mas aquilo que não se vê e que é eterno. Como igreja, como corpo, nós devemos estar preocupados e atentos se estamos olhando para Cristo. Uma igreja que evangeliza, uma igreja que se preocupa com a propagação do evangelho, tem como consequência o fato de estarem olhando para Cristo. Lembra de uma propaganda antiga que dizia, eu não sei se Tostines, não sei se Tostines é mais gostosa ou se é mais gostosa porque é Tostines. Eu acho que era bem assim, mais ou menos, que dizia. Alguém lembra como é que era essa propaganda, não? Como é que era esse lema da Tostines? Não sei se Tostines é mais gostosa porque é Tostines ou se Tostines... Enfim, eu não sei se a consequência prática da igreja de evangelizar é porque olha para Cristo ou o fato de olhar para Cristo torna essa igreja uma igreja que evangeliza. Uma coisa leva a outra. Então, talvez eu seja a pessoa na congregação que não esteja me dedicando a olhar para Cristo. Talvez eu seja a pessoa que não esteja dedicado com todo o meu empenho a seguir a vontade do Senhor. Talvez eu seja a pessoa que tenha me rebelado a obedecer os ensinos de Jesus Cristo. Se eu sou essa pessoa que não tem me dedicado ao Senhor, mas tem falado mal dos irmãos, tem falado mal da igreja, se eu tenho colocado condições para servir, ou se eu digo assim, eu não faço porque fulano não está fazendo. Se fulano, eu vou fazer quando fulano estiver fazendo. Porque só eu que faço isso e mais ninguém. Porque fulano que deveria fazer não está fazendo, eu vou fazer. Se eu sou essa pessoa,
eu sou a pessoa que está atrapalhando a igreja de crescer. Eu preciso tomar cuidado, então, com a minha vida, para não ser esta âncora que fixa a igreja, ao invés de deixá-la avançá-la e crescer. Porque murmurações atrapalham a obra, reclamações atrapalham a obra. Se eu não estou com o olhar atento de servir, independente se alguém está fazendo ou não, se eu não estou atento a isso, eu posso ser alguém que está atrapalhando. Ao invés de dar um bom exemplo, estou dando um mau exemplo. E ao invés dos irmãos estarem olhando para Cristo, tendo a minha vida como motivadores, como a edificação para eles olharem para Cristo, eu estou trazendo o olhar dos irmãos para a minha vida e tirando o foco deles do Senhor. Salmo 145, versículo 3 e 5, a palavra de Deus diz assim: Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Uma igreja que evangeliza tem como consequência o fato de levar até a outra geração o anúncio da grandiosidade de Deus. A gente tem a capacidade de abençoar, inclusive, a próxima geração. Se nós vivemos segundo a vontade de Deus, temos anunciado a vontade do Senhor, nós estamos semeando, às vezes, até para que a futura geração possa colher, ou, às vezes, para que dê fruto na próxima geração. Tem árvores que, plantadas, dão frutos muito rápidos, muito rápido, como, por exemplo, plantar feijão ou plantar milho. Tem milho que dá em 51 dias, às vezes até menos, dependendo do tipo de milho. Mas já tem árvores que só vão dar frutos daqui a 50, 60, 70 anos. Mas para que elas deem frutos daqui a 50, 60 e 70 anos, precisa ser semeado hoje, plantado hoje. Tem coisas que a igreja semeia hoje e que vai colher ainda esse ano. Mas tem coisas que a igreja planta hoje, semeia hoje, que talvez só a próxima geração vá colher. E só porque a gente não vai ver a semeadura ou a colheita nessa próxima geração, não significa dizer que a gente não precisa trabalhar agora. A gente precisa trabalhar agora. Para que exista presbitério na igreja, a gente já tem que estar atento aos namoros, como as pessoas estão casando agora. Que tipo de casamento a gente tem na igreja? Que tipo de casais a gente tem na igreja? Porque se a gente não estiver preocupado com que tipo de relacionamento, com que tipo de casamento tem na igreja hoje, lá na frente não terá presbitério. Não teremos famílias fortes, maduras, que assumam esse compromisso no Senhor. Tem coisas que a gente semeia agora, que só vai poder colher lá na frente. E uma igreja que glorifica a Deus está aberta a essas oportunidades de semeadura hoje, amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Sua grandeza não tem limites. E nós, como geração de Deus, precisamos contar as maravilhas do Senhor para a próxima geração. E para que isso aconteça, a gente tem que estar fazendo isso hoje, proclamando o seu glorioso esplendor, meditando nas suas maravilhas e vivendo a glória do Senhor a cada dia. O que nós fazemos hoje tem consequências no futuro e por toda a eternidade. O que fazemos hoje, segundo a vontade do Senhor, poderá trazer glórias para a eternidade e tem consequências espirituais para a eternidade. Uma igreja que evangeliza tem consequências práticas, inclusive em desejar servir ao Senhor. Uma igreja que deseja servir ao Senhor é uma igreja que está
também apta para evangelizar. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, a palavra de Deus diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. À medida que cada parte realiza a sua função, está também trabalhando na edificação do corpo, está crescendo na medida da vontade do Senhor. E todos nós, nos ajudando, nos auxiliando, segundo a operação do nosso Deus, vamos crescer para realizar as funções ou realizar a vontade do Senhor. Cada um de nós deve desejar servir ao Senhor. Eu não consigo te obrigar a servir ao Senhor. Isso deve ser algo que você considerou entre você e Deus. É algo que você considerou quando entregou a sua vida para Cristo no batismo. Deveria ser algo que você vem fazendo e crescendo. E se tem algo que você vê que é uma necessidade, que você enxergou como necessidade, faça. É a você que Deus tem dado essa tarefa para executar. Mas se, por exemplo, eu vejo na congregação que tem fios de eletricidade pendurados, tomadas quebradas, fios descascados, mas eu não tenho habilidade de consertar isso, eu não sou um eletricista, mas eu posso procurar um irmão que saiba, pagar um eletricista para consertar aquilo. Na igreja, quando a gente enxerga uma necessidade, a gente também está sendo responsável pela solução daquela necessidade. Se não diretamente nós mesmos, talvez procurando um irmão que saiba, ou às vezes até pagando para que alguém consiga resolver. Ao encontrar ou enxergar uma necessidade na igreja, Deus está nos dando a oportunidade de ser responsável pela solução daquele problema ou daquela necessidade. Uma igreja que deseja servir ao Senhor é uma igreja que está focando também em evangelizar. E a consequência prática de uma igreja que evangeliza, a gente pode dizer que também é uma igreja que serve a Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 7, nos mostra algo que é do coração de Deus. Eu até já falei naquele momento anterior das 5 horas, que diz assim, 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Uma igreja que ama a Deus, ou uma igreja que ama a quem Deus ama. Aqueles a quem Deus ama, nós somos chamados a amar também. Então, a igreja é chamada a amar a quem Deus ama. E Deus ama todas as pessoas e nos convida a amar todas elas também. Uma consequência prática de uma igreja que evangeliza é uma igreja que ama aqueles a quem Deus ama. 1 João capítulo 4, versículo 21, diz assim: Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Nessa condução da nossa vida, nós vamos ter muitos aprendizados. E dos aprendizados que deve fazer parte da nossa caminhada é aprender a amar, aprender a nos dedicar. E este amor nas Escrituras não é uma emoção em si, ou não é uma palavra em si. Este amor é uma atitude, uma ação. É algo que a gente pode executar, pode praticar. Não é só um amor de palavras ou um amor de sentimentos, mas é um amor sacrificial. É um amor que a gente revela na atitude, na ação, na prática. E na prática, nós precisamos ser uma igreja que ama. Uma igreja que busca o perdido, que relaciona tudo que tem, tudo que a gente é,
na condução desta obra. Último versículo, Romanos capítulo 10, versículo 15. Evangelismo, consequências práticas para a igreja, e uma igreja que evangeliza é uma igreja que tem lindos pés. E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam boas novas. Quer ter lindos pés? Evangelize. Quer ter lindos pés? Anuncie o evangelho a todas as pessoas. Calce os seus pés com a prontidão do evangelho da paz. Se revista do Senhor. Obedeça a Cristo. Ame aqueles a quem Deus ama. Sirva e deseje servir ao Senhor. E se você não se sente capaz, ore a Deus. Ore a Deus com sinceridade e afinco, pedindo a Deus que te capacite para realizar esta obra. Peça a Deus para que te confie algo, uma responsabilidade na igreja, um ministério. Ore a Deus para que você possa crescer e amadurecer em uma área específica. E eu sei que isso, sendo da vontade de Deus, Ele lhe permitirá. Glorifique a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é, com tudo que Deus lhe confiou. Porque aquilo que Deus lhe confiou, Ele lhe confiou para ser usado no reino. Olhe para Cristo, porque uma igreja que olha para Cristo é uma igreja que também olha para o evangelismo. Desenvolva e se desenvolva na intenção de se submeter ao Senhor e olhar para a mesma direção que a igreja está olhando. E uma igreja que tem o coração no lugar certo, que se coloca como servo, que se coloca como ajudador nesta obra, tem tudo para crescer. Uma igreja que depende do Senhor tem tudo para crescer, e uma igreja que ora tem tudo para crescer. Essas são as consequências práticas para a igreja que evangeliza. Que, do mesmo jeito que abençoa, é abençoada. E nós temos essa tarefa alegre, essa tarefa leve de revelar o Senhor com tudo aquilo que a gente tem e que a gente é. Muito obrigado por esses 2 momentos. Eu vou encerrar por aqui, e se alguém tiver algum comentário, está aberto para você falar.